Olá, habitantes do planeta Terra. Este lugar quente chamado Brasil e outros países também enfrentando onda de calor ou não, estamos aqui firmes e fortes para mais uma aula de Enem. Estão preparados? Espero que sim. Que a gente vai ter Enem, língua portuguesa. Essa live, na verdade, esse vídeo era para ter acontecido semana passada. Na verdade, não. Era para eu ter pelo menos soltado uma premiere junto com o inglês, mas eu preferi dividir, senão ia ficar muita coisa. E tem um cachorro latindo, ignorem, por favor, se vocês conseguirem. Bom, então vamos ao que interessa, porque essa live tem que render. Eu falo live, mas vocês sabem que não estou aqui, né? Eu provavelmente esse horário eu vou estar dando aula, por isso que eu estou fazendo essas premieres, porque eu estou tendo que me multiplicar. Inclusive, se você puder colaborar com a tia vai ficar muito feliz, tá bom? Tem aí o e-mail para o Pix. Considerem uma contribuiçãozinha, se eu estou te ajudando a estudar, se você está conseguindo pegar alguma coisinha, considera aí dar uns 5, 10 reais para tia, pode ser menos também, eu aceito, até R$ 1, não tem problema. Eu preciso comprar uma cadeira nova, gente, minha cadeira está literalmente torta, eu tô assim, minha escoliose tá felizona, entendeu? Vocês não têm noção de como é que tá o negócio aqui. Bom, então vamos começar, vamos parar com esse papo. Eu separei aqui 4, 5 questões. Não tenho certeza, porque eu já preparei essa aula já tem tempo. Olha, eu não sei se o barulho do cachorro está sendo muito incomodante, mas peço desculpas, caso sim, caso esteja incomodando. Vamos lá. Temos aqui. Espera aí, que eu parei de compartilhar. Tristeza, meu Deus. Meu Deus! Tá, achei. Resume share. Bom, temos uma imagem que é uma propaganda de 2013. Esse Enem é o Enem de 2022, tá bem recente, tá bom? Então, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui a tela grande. E vamos lá, temos uma imagem e uma propaganda, provavelmente propaganda de alguma, no caso provavelmente não, estamos vendo aqui. É uma propaganda do Detran, do Espírito Santo, uma pessoa com a mão no rosto, escrito na palavra arrependimento, escrito nas mãos dela, sobre as mãos dela, e um textinho: causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. É uma peça publicitária desenvolvida pelo Detran do Espírito Santo. Por que é importante a gente fazer essa leitura? Porque o texto é esse, isso aqui é o texto. Nós estamos interpretando o texto, então é importante a gente fazer isso, porque se à primeira vista, as pessoas, quando vão começar a estudar interpretação de texto, elas olham uma coisa dessa e dizem assim: mas não tem texto, tem só uma frasezinha. E esquecem que você tem que ler tudo. Você tem que fazer uma leitura visual desse texto, porque tudo isso, o texto é tudo isso aqui. O texto é o que está dito e o que não está dito. É o que está escrito e o que está mostrado em forma de imagens. Tudo isso combinado vai fazer
vai contribuir para uma interpretação mais completa da coisa, tá? Vocês vão ver que quando vocês têm uma noção mais global do que foi mostrado para vocês, vai ficar mais fácil de vocês responderem as questões. Então, vamos lá, vamos para o enunciado. Para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela para o ou a, letra A, sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes. Letra B, dano psicológico causado nas vítimas da violência nas estradas. Letra C, importância do monitoramento do trânsito pelas autoridades competentes. Letra D, necessidade de punição a motoristas alcoolizados envolvidos em acidentes. Ou letra E, sofrimento decorrente da perda de entes queridos em acidentes automobilísticos. Temos aí sentimento de culpa em quem causa, né, na pessoa que causou o acidente, dano psicológico das vítimas, a importância de monitoramento pelas autoridades, a necessidade da punição, aí, especificamente para pessoas alcoolizadas. Vocês estão vendo que eu estou marcando aqui as palavras-chave. E o sofrimento, né, por perda de entes queridos. Então, nós temos na imagem, de novo, né, uma pessoa com o rosto coberto, escrito arrependimento na mão dela, né, em cima da mão dela. Quer dizer, não bastasse a pessoa estar com a mão assim, que esse gesto já indica vergonha, né, embaraço, sentimento de culpa, né, mesmo. Eles, né, colocaram arrependimento, para você não ter dúvidas que essa pessoa está se sentindo mal por ter feito alguma coisa. Ou seja, o sentimento é arrependimento, entendeu? Ela deu nome aos bois. Propaganda bem direta, apesar de muito simples. Acho que é a mais efetiva, talvez. Porque vai, assim, joga na sua cara. Aqui, ó. Tá vendo? Você pode não estar, né? Você pode não pensar nisso agora, mas quando e se acontecer, olha aí o que pode acontecer. Você pode se arrepender. Então, e no textinho, né, no mini texto que tem aí, né, na frase que tem, causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Então, assim, é uma coisa que você leva de que forma? Você fica com aquilo, com aquele sentimento ou com aquele pensamento de que você causou um acidente, de que você pode ter provocado danos a alguém, a propriedades alheias ou a pessoas mesmo, né? Pode ter machucado pessoas, ou também tirado a vida de pessoas. Então, isso vai ficar com você, independente de qualquer coisa que você faça, né? Então, não é uma coisa que você quer, não é uma coisa que você almeja para sua vida, né? E aí vem a mensagem, não beba se for dirigir. Então, a mensagem é dirigida, sim, para pessoas que bebem e dirigem, ou que têm essa intenção, ou que acham que isso é normal, mesmo que não façam, que acham que isso não tem problema. Porém, qual é a apelação aqui? Né? Estão apelando, né? Essa peça publicitária apela. Apela no sentido de usar como recurso, não apelar de, tipo, sensacionalismo, né? Não chega a isso. Apesar de ser bem forte. Não é gráfica, mas é forte. Então, a gente tem aí sentimento de culpa, né? Arrependimento, a pessoa com a mão no rosto. Então, assim, tá bem na cara que é um sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidente, né? Que ele está focando. O dano, letra B, tem dano psicológico causado nas vítimas. Ele não está focando na vítima, né? Ele está focando na pessoa que causou. Né? Quem vai levar para o resto da vida? A pessoa que causou o acidente. Então, não é esse o foco aqui. C, importância do monitoramento do trânsito. Também não estamos, né, colocando responsabilidade, apesar de ser importante, mas nesse contexto não estamos falando, não estamos tratando disso. Sim, é importante que hajam políticas das autoridades, é importante que hajam boas estradas, que haja uma boa sinalização, monitoramento do trânsito, tudo isso é importante.
mas o foco aqui também não é esse. E daí a necessidade de punição, também não estamos, acho que a punição está implícita, é uma punição que vem automaticamente do ponto de vista do arrependimento, né? A pessoa já vai carregar aquela pena pro resto da vida, né? Mas também não temos aí uma coisa, né, uma implicação de que vamos punir vocês, né, algo assim. Então, também não é a letra D. E o sofrimento decorrente da perda de entes queridos também não é mencionado aqui, né? Nós estamos falando de que você, né, está implícito aí que você causou um dano a outra, mas não necessariamente entes queridos, e não é esse o foco também. Não estamos focando no sofrimento da perda de entes queridos. Vocês estão vendo? Todas as palavras das opções, das alternativas, são importantes. E elas precisam ter eco ali no texto. Então, se não tem, se você tem 99% que tem sofrimento decorrente, tem, porque é um sofrimento você causar um acidente, supostamente, aí, pelo menos é o que está indicando na peça. Mas não foi mencionado entes queridos especificamente, tá? Então, essas quatro, B, C, D e E, não são o foco. Todas elas, sim, têm a ver com causar acidentes, têm a ver com problemas, né, envolvendo pessoas dirigindo alcoolizadas. Mas nenhuma delas, exceto a letra A, está sendo o foco aqui. O foco aqui eu estou apelando para quê? Para o seu sentimento de arrependimento. Quando você causa um acidente, como é que você se sente depois? Porque é inevitável, tá, gente? Se você não é uma pessoa, né? Se você é um ser humano que não tem né, nenhum desvio enfim, não vou entrar aqui, né, no, no mérito das sociopatias, ou no demérito, se aplica. Mas se você não tem nenhum tipo de problema para sentir coisas, você vai se sentir mal. No caso de causar um acidente, mesmo que sem querer, não. Geralmente acidentes são sem querer, né? A definição de acidente é essa. Mas, principalmente se você beber. Quando você bebe, você já está partindo do princípio que existe se já existe a possibilidade de você causar um acidente, quando você bebe, essa possibilidade aumenta exponencialmente, tá? E não é porque você acha que está bem, que você está bem, né? Então, letra A, resposta certa, tá bom? A gente sabe que essas campanhas, eles usam várias frentes, né? E às vezes elas não atingem diretamente a pessoa, mas elas atingem pessoas próximas. E é importante. Então, assim, ao meu ver, apelar para o arrependimento da pessoa meio que talvez não seja tão eficaz, porque é isso, quando a pessoa bebe, a não ser que ela seja uma pessoa que já esteja determinada a não, de repente sai até sem carro, já vai para o lugar, né, sem carro, para não correr o risco de tomar a decisão não estando bem para tomar decisões, né? Mas a não ser que ela seja uma pessoa muito consciente, dificilmente ela, depois que bebe, ela vai pensar que ela viu essa propaganda e que se ela sair e causar um acidente, ela vai se arrepender depois. Geralmente são as pessoas próximas a essa que vão dar esse alerta e também não vão pensar em arrependimento, vão pensar em punição, vão pensar em sofrimento por conta das vítimas, enfim, mas, né, o dano psicológico, aquela coisa toda, que pode ser, você também pode ser a vítima, né? Então, meio que ele tem uma eficácia, mas é uma eficácia um tanto limitada, porque se a pessoa estiver bebendo sozinha, ela, a última coisa que ela vai lembrar é que ela viu a propaganda do Detran, do Espírito Santo, dizendo que ela vai se arrepender, caso ela saia alcoolizada e cause um acidente, tá? Isso é uma opinião, não tem nada a ver com a resposta, não. A resposta é a letra A. Eu só estou aqui, no momento militei mesmo,
Eu querendo que vocês entendam aí que existem propagandas, existem campanhas educativas que, na verdade, eles tentam, né? Eles atiram para tudo que é lado, porque, assim, é um problema, precisa ser atacado das todas as formas possíveis, né? E aí vai vendo, eles vão vendo o alcance disso, tá? É importante fazer, mas não estou dizendo que não é para fazer, tem que fazer. Só que, às vezes, o alcance não é tão grande quanto o esperado, mas é isso aí. Continue assim, tá? E já sabe, né? Se beber, não dirige, por favor. Vamos pegar uma carona aí, tá bom? Próximo. Próxima, nós temos ainda o Enem 2022, se não me engano. Sim. Papos, do Luiz Fernando Veríssimo. Temos aí um textinho. O enunciado diz assim: nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do. É interessante que na questão anterior a linguagem é um pouco mais informal, mas era a linguagem de propaganda, porque a ideia é se aproximar da linguagem real, da linguagem que é usada. Na norma padrão, a gente vai ver, inclusive, pela crítica aqui do Luiz Fernando Veríssimo, é só uma norma para, em última análise, para segregar mesmo, tá, gente? Ele é disfarçado de, que é para padronizar, que é para ficar todo mundo se entender. Não, não é mesmo, porque assim, se você botar na ponta do lápis, quem se entende, independente da norma culta, da norma padrão, as pessoas se entendem. E a maioria da população, a maioria dos usuários da língua, não, não usa ou não sabe usar. Não usa por opção. Eu sou uma. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu tinha um vizinho, onde eu morava, né, que ele era muito engraçado. Ele falava tudo certinho, inclusive, tudo certinho entre aspas, né? Porque ele falava o O e o E do final. Então, ele dizia assim: falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Ele falava assim, juro para vocês, juro juradinho, contexto de comunicação, ele falava assim, e assim, eu já até falei também aqui, falei que em algumas regiões, em alguns lugares da região sul, também se fala assim, né? Você tem algumas cidades ali do Paraná, Rio Grande do Sul, que as pessoas têm também, né, essa forma de falar, mas é um regionalismo, né? E não é bem assim, é falta de compreensão causada pelo choque, aí é um sotaque, não é a norma padrão. Você não usa a norma padrão para falar, e você fala 90% do seu tempo. Você escreve, lê muito menos do que o que você fala proporcionalmente falando, né? Então, não é. Norma culta não é para facilitar, não é para facilitar a comunicação entre as pessoas, tá? Até porque, de novo, é muito mais fácil o cara dito culto, a pessoa intelectual, o cara metido a besta, entender uma pessoa falando de um jeito mais simples, não estou falando de gíria, tá, gente? Estou falando de aqueles errinhos, entre aspas, né, de concordância, enfim, pronúncia mesmo de palavras, né? Problema. Problema é uma situação, nossa, falar sobre a palavra problema, entre outras, né? A falta do R e a transformação do L em R, isso é história, cara. Isso é história. Você vai na história e você vai entender por quê.
que muita gente, principalmente descendentes de netos de escravos e pessoas que tiveram mais contato e são, né, mais da população mais pobre, mais marginalizada, você vai ver que não estou falando, não estou sendo preconceituosa, não, muito pelo contrário. Essas pessoas que sofreram um processo de marginalização e agora sofrem preconceito por conta de uma coisa que não é nem culpa delas. Elas não falam errado porque elas querem. Errado, entre aspas, né? Elas falam errado porque, enfim, elas tiveram que aprender um idioma que não era deles, eles tinham o seu próprio idioma, eles tiveram que aprender na marra, um idioma que não era natural para eles, fizeram uma mistura, inclusive riquíssima, que faz parte do nosso vocabulário, e agora são criticadas, são rejeitadas, até mesmo em trabalhos, por conta disso, por conta de coisas pelas quais elas não têm controle. Então, é bem cruel isso, né? Mas, enfim, deixa o problema para lá. Deixa o problema quieto. Que a gente, depois, de repente, eu faço até um vídeo sobre isso. Dá muito pano para manga, gente. Muito pano para manga. Tá? Então, vamos para o Luiz Fernando Veríssimo que a gente ganha mais. Por hora. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado. Norma padrão torna-se inadequada. Em razão do quê? Falta de compreensão causada pelo choque entre gerações, contexto de comunicação em que a conversa se dá, grau de polidez distinto. Polidez, né? Essa palavra também tem uma série de conotações aí interessantes. Diferença de escolaridade entre os falantes ou nível social dos participantes. Então, aí a gente tem que ler, para a gente poder entender aqui a situação. Então, vamos lá. Então, tem duas pessoas conversando, a primeira disse, me disseram. Disseram-me, a outra responde, né? Em, né? Já começou de cara, o cara nem concluiu a frase, ele já meteu um disseram-me. Aí ele vai falar, o correto é disseram-me, não me disseram. Aí a primeira pessoa fala, eu falo como quero e te digo mais. Ou é digo-te. Ah, o quê? Digo-te que o te e o você não combinam. Lhe digo, também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Aí tem um cortezinho, porque tem mais coisas aí no meio. Aí a pessoa continua, né? Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção, e eu, na verdade, o diálogo inteiro é o cara cortando e explicando regras, enfim, dando, né, correções, fazendo correções. Mais uma correção e aí o cara fala, o quê? O mato. Que mato? Mato, mato-lhe, mato você, matar-lhe-eite. Ouviu bem? Pois esqueça-o. E para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me, tá? Então, assim, seria interessante ele ter colocado o texto inteiro, porque acho que daria uma ideia, um contexto melhor pelo estilo da fala do professor aí, né? Do cara que está corrigindo a pessoa. Mas dá para a gente se virar com isso aí. Então, vamos lá. O uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado por quê? Por que que o uso da norma padrão, nesse sentido aqui, nesse caso aqui, se torna inadequado? Ou torna-se inadequado? Pela falta de compreensão causada pelo choque entre gerações? Não, a gente não sabe se são pessoas de gerações diferentes. Então, a gente não pode dizer isso. Pode ser que seja, pode ser que contribua, mas não tem indício nenhum e a gente não tem como dizer isso, tá? Então, a gente elimina a letra A. A letra B, contexto de comunicação em que a conversa se dá.
qual é o contexto de comunicação em que a conversa se dá? É uma conversa informal, é um papo entre amigos, ou entre conhecidos, pelo menos, né? Então, vamos ver se essa B tá ok. C, grau de polidez distinto entre os interlocutores. Não aparenta ter um grau de polidez. O que que é polidez, by the way, né? O que que é ser polido? Polidez, no contexto de educação, inclusive em inglês, a gente usa essa palavra para falar que uma pessoa é educada no sentido de fala bonitinho, fala por favor e obrigado, né? A gente diz em inglês polite, né? Não é educated. Educated tem é um outro contexto. Então, é, quando você diz que a pessoa é polida, uma pedra polida, o que que é uma pedra polida? Uma pedra que não tem áreas ásperas, né? Não é bruta, tá? Então, assim, comparando, eu não gosto nem dessa palavra, inclusive. Eu uso inglês porque eu sou obrigada, porque eu não tenho muito para onde correr, né? Mas ela me traz uma sensação exatamente isso, assim, sabe? Tipo, cara, tu é uma lixa, né? Se você não é uma pessoa educada, você é uma lixa. Lixa é uma coisa bastante útil, tá? Muito útil. Nossa, volta e meia eu preciso dela, porque eu roo unha. Tenho, né? Consequências da ansiedade, minhas unhas vivem ruídas, então eu preciso ter uma lixa sempre comigo. Então, por que falar por que colocar num patamar superior uma pessoa que é polida, né? Mas, de vago, vamos continuar aqui, deixa eu pelo menos dar a resposta, depois a gente vai militar um pouquinho. Grau de polidez distinto, então não me parece ser o caso, porque essa pessoa que está falando, né, que começou a conversa, contando a história aí, ela não me parece ser menos polida do que a outra que está corrigindo. Na verdade, eu acho que a outra pessoa que é menos polida, porque assim, isso não é educado, você corrigir as pessoas assim, por mais que você veja que a pessoa pode até realmente ter algum problema, mas ela tem que vir procurar você. Ah, olha só, eu estou tendo dificuldade para arrumar um emprego, eu estou tendo dificuldade para fazer uma prova, eu queria que você me ajudasse, eu queria que você me orientasse a me comportar numa entrevista e tal. Ela foi lá e pediu tua ajuda, aí você vai, se você tiver condição, você vai ajudar. Você não pode simplesmente chegar e ajudar corrigindo a pessoa, porque essas duas palavras não combinam. Corrigir tem contexto. Consertar, né, corrigir erros, tem contexto. Primeiro, você precisa ser professor da pessoa, você precisa estar nessa relação de professor-aluno com essa pessoa. Segundo, que existem formas e formas de você corrigir. Né? Essa pessoa, no momento, nas aulas de inglês, a última coisa que eu faço é interromper alguém quando alguém está falando numa sala de aula, principalmente porque ele só tem aquele momento para falar inglês. O resto do dia dele ele vai falar português. Então, assim, vou deixar ele falar, vou deixar ele gastar o inglês dele. Depois a gente vai aparando as arestas, vai polindo o discurso dele, entendeu? Não é assim, não é tipo, pá, interromper de 5 em 5 segundos o cara tá falando. O cara vai parar de falar. O cara não vai ter, sabe, nem tesão de falar, né? Aí perde todo o propósito da interação ali, né? Do contexto de aprendizado ali, tá? Então, não é assim. O cara não é nem um pouco polido. Tanto é que a pessoa que está falando, ó, que você está sendo grosseiro, pedante, chato. Sim, não é? Ele está longe de ser uma pessoa bem intencionada aí, né? Ele está sendo uma pessoa grosseira, uma pessoa ríspida, rude, grossa, tipo uma lixa 100. Letra D, então grau de polidez acho que não, tá? Por N razões. Letra D, diferença de escolaridade entre os falantes. Eu acho que C e D estão próximas, apesar de você saber que nem sempre uma pessoa com grau de escolaridade alto é uma pessoa educada. Às vezes
é exatamente o contrário. As pessoas mais bem educadas, mais né, com nível maior de educação, que dizem obrigado, por favor, são as pessoas que não têm tanta escolaridade assim. Nível social, letra E, nível social dos participantes da situação. Eu não sei qual é o nível social dessas pessoas. Eu sei pelo linguajar delas que elas são pessoas que foram educadas, e aí no sentido de educadas, não no sentido de polidas, de que elas receberam educação formal. E assim, por consequência, a gente sabe, principalmente no Brasil, por conta desse abismo social que a gente sabe que pessoas com nível social mais elevado geralmente têm um nível de educação mais elevado. Isso não quer dizer que seja a regra. Eu, por exemplo, não tenho um nível social tão alto e eu tenho um nível de educação bastante alto. Eu tenho pós-graduação. Então, não estou querendo jogar nada na cara de ninguém, não. Estou falando porque para constatar um fato. Eu, tem muita gente, né? Provavelmente vocês vão falar assim, tem muito engenheiro que é Uber, né? Então, assim, a gente sabe que não é regra, né? E é ficção, mas a gente tem o Fernando Burrão, que só fez até a quinta série, e o cara é dono de um conglomerado, né, de empresas. É ficção, é daqueles meninos lá que eu esqueci o nome agora, depois eu coloco o nome do canal. Então, a gente não sabe o nível social dessas pessoas. E a gente não tem nem como saber pelo contexto, pelo nível de educação deles, porque eles podem ser pessoas que foram muito bem educadas, tiveram uma educação formal muito boa, porém não têm um nível social muito alto, tá? Então, não tem. É a mesma coisa que a letra A, não tem como a gente saber nem se são de gerações diferentes, nem se são de níveis sociais diferentes, ou enfim, fica complicado a gente ver. Então, a gente eliminou letra A, letra E, a gente eliminou C e D, porque além de serem bastante próximas, parecidas, não é o caso, não é, não é esse o motivo da inadequação, né? Então, ficamos com a letra B, né? Contexto de comunicação em que a conversa se dá. Ora, é um contexto informal, eles estão conversando, é comunicação oral, onde o foco é, sim, a interação e a comunicação. E é o que o rapaz até fala lá no final. Rapaz, estou falando rapaz, mas não sei se é. Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Você vê que, nesse caso, você não é todo mundo, não se encaixa. Né? Lembra que a mãe da gente sempre falava isso? Mas todo mundo faz tal e tal coisa. No contexto da comunicação, mas todo mundo fala é relevante. Porque se você fala diferente do todo mundo, pelo menos do todo mundo, nos contextos em que você está transitando, você fica à parte, você fica sem entender e sem ser entendido. Vocês estão vendo como é que funciona isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu aprendi ontem, inclusive. No japonês, existem várias línguas dentro da língua japonesa. Né? Existe uma língua para pessoas mais, né, para você falar com pessoas que merecem mais respeito, existe uma linguagem mais facinha de falar, isso falar oral mesmo, não estou dizendo nem de escrita, não, estou falando linguagem oral. Como você vai se dirigir a essas pessoas, as palavras que você vai usar para essas pessoas, mesmo que não sejam vocativos, mesmo que não sejam palavras né, que você está usando para se dirigir mesmo. E o que eu descobri ontem, esses detalhes eu já sabia, mas o que eu descobri ontem, existe uma língua feminina e uma língua masculina. Existe uma forma de falar que é esperado que as mulheres usem e uma língua que é esperado que os homens usem. Isso me atinge de uma forma não tão legal. Mas, cara, eu vou chegar lá no Japão, euzinha, delicadinha do jeito que eu sou, para começar, né? Já começa por aí. Vou começar a falar o japonês
da forma como o homem fala? Não vou, né? Calma, isso aí tem mudado, né? Tem mudado, tem se, assim, tem havido uma tendência a uma mistura um pouco maior, bem sutil, mas tem, tá? O que eu estou falando aqui, existe. Não estou dizendo que ainda se use, ou que é obrigatório, mas assim, é estranho se você chegar num lugar e falar de um jeito diferente do que aquelas pessoas estão acostumadas. Claro que se você é uma pessoa de fora, você é dado para você aquele, né, o café com leite. Você é o usuário da língua café com leite, mas não é legal você saber que no seu ambiente, que na sua comunidade se fala de uma forma, e aí você de uma hora para outra decidir que vai falar diferente. Só porque quer, só porque é assim, só porque tem a norma culta, eu estou estudando norma culta, eu estou fazendo concurso e eu tenho que treinar a norma culta. Não, você vai treinar escrevendo. Você tem que treinar sim, tem que treinar porque, infelizmente, o Enem nem tanto mais, mas o Enem, inclusive, a tendência agora é até fazer uma certa crítica a isso. Mas ele ainda vai te pedir um certo refino, né, na redação, por exemplo. Você tem que, né, usar a norma padrão para a escrita. Ah, mas é muito confuso. Vai ser confuso porque você não vai deixar de usar você não vai deixar de falar do jeito que você faz. Você não vai fazer igual meu vizinho fazia, né? Até porque ele, às vezes, deslizava e a gente zoava ele pra caramba, inclusive, né? A gente ficava de propósito corrigindo ele, tá? É isso que você ganha por ser pedante, tá? Então, letra B, ok? Ok, vamos para a próxima. Não, por que tá voltando? Eu, hein? Tá. Temos questão 25. Esse aqui ele já não é o de 2022, não. Acho que ele é de 2020, não, de 2018. Tá. Esse aqui é o Enem de 2018. Temos uma imagem de uma adaptação para graphic novel, a tradução literal, novela gráfica, mas é um livro em quadrinhos, né? Teve um boom de clássicos da literatura, principalmente literatura brasileira, o que é legal, né? Mas é universal também, para quadrinhos. E são bem bonitos, são bem feitos, esse é da editora Globo, mas tem várias, enfim, várias editoras que têm feito essas adaptações e são adaptações legais, são bem feitas, tem bastante, assim, são, são alternativas bastante boas, ao meu ver, a maioria delas. E essa é do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Muito bom. O livro é maravilhoso. Eu não vi essa graphic novel, mas eu sei que deve ser bom. Porque, assim, esse livro, ah, se você ler ele, só trechos dele, já vai ser uma descoberta para vocês. Então, assim, recomendo, super. Vamos lá. Deixa a imagem aí, vamos para o pronunciado. A imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por. Aí eu tenho letra A, romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Letra B, ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. Letra C, articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. Eu buguei no articular a tensão. Meu cérebro já parou de funcionar, só estou decodificando as letras, tá? Sério, deu curto-circuito aqui. Eu entrei em choque. Mas vamos lá. Letra D. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. E letra E. Desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. É por isso que, assim, eu sou muito resistente, né? E aí eu volto.
a falar sobre as aulas de inglês, no momento eu estou trabalhando com uma metodologia, trabalhando, eu estou dando aulas, peguei turmas em uma escola que trabalha com metodologia, da qual faz parte os alunos lerem em voz alta os diálogos, os textos, tá? É, essa escola, ela tem, ela evoluiu a metodologia. Num passado não muito distante, eles tinham uma metodologia chamada audiolingual, que é o audiovisual, né? E uma das características do audiolingual era a precisão da pronúncia, o que não deixa de ser irônico, mas deixa para lá, não vou entrar nesse mérito. Você tinha que pronunciar as palavras corretamente, desde o primeiro dia, independente de você saber o que você está falando. Você tem que pronunciar certinho, tá? Não tiro, né? Não tiro o mérito, não é nenhum demérito você trazer um pouco disso, mas quando você evolui, quando você modifica a sua metodologia para uma metodologia comunicativa, você meio que tira o foco disso. E isso, essa leitura em voz alta, ela acaba sendo um resquício dessa questão de você trabalhar a pronúncia, porque ela não vai servir para mais nada além de testar a pronúncia, de ver se o aluno está pronunciando as palavras certinho, para você fazer as correções lá antes de ensinar qualquer outra coisa, antes de começar a falar sobre o vocabulário, antes de jogar a parte de use of English, né, de estrutura, de gramática e tudo mais. Por que que eu estou falando isso? Porque quando eu começo a ler as alternativas, eu não raciocino, eu estou preocupada em ler, de preferência ler corretamente, porque foi assim que eu aprendi. Em inglês, eu aprendi a ler, né, também é desse jeito. Então, assim, a leitura em voz alta, ela vira uma coisa muito mecânica, tá? Não sou muito fã, não. Mas é um recurso legal, se você quer ver se a pessoa está pronunciando as palavras direitinho, se ela entendeu, né, como é que fala aquela palavra. No português, eu acho meio que, né, é bom para, de repente, treinar mesmo oratória, aprender, se a pessoa quiser virar locutor, né, quem sabe. É interessante mesmo, você saber pontuar, usar as vírgulas direitinho, para que as outras pessoas entendam o que você está falando. Mas eu não sei mais o que eu li. Eu vou ter que ler de novo. Então, assim, leitura em voz alta, para mim, é só acrescentar mais um ciclo de leitura no meu processo de leitura e interpretação de textos. É, Tá, vamos voltar à vaca fria aqui. Preciso olhar nossa imagenzinha aqui. Então, eu tenho a linguagem dos quadrinhos, é uma linguagem que eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve estar familiarizada, se não familiarizada, vocês pelo menos já devem ter visto uma vez na vida, a não ser que vocês tenham vivido embaixo de uma pedra esse tempo todo. Então, vocês sabem como é que funciona quadrinhos. Quadrinhos, você tem literalmente quadrinhos ou blocos onde você vai ter imagens misturadas com textos. Esses textos podem estar dentro de balãozinhos ligados a uma pessoa, indicando que aquela pessoa está falando aquilo, ou elas podem estar soltos, ou em um quadradinho na parte de cima ou na parte de baixo, indicando que é o narrador que está falando, né? Estou explicando piada aqui para vocês, eu sei. Quem conhece como o quadrinho funciona, meio que está achando isso meio chato, meio idiota, mas é assim que funciona. Imagens com textos e uma, uma das partes, né, bastante, bastante importantes da linguagem dos quadrinhos são as onomatopeias, são os sons. Eu não preciso, quando, por exemplo, no meu texto tem alguém escrevendo algo acontecendo por meio de sons, eu não preciso colocar isso num quadrinho. Eu posso simplesmente colocar o som. Então tá aqui, olha lá, o pan. É essencial. A cultura dos quadrinhos, ela gira em torno disso, desses efeitos especiais que os quadrinhos têm. Então, efeito de movimento, efeito de explosão, efeito de sonoros, efeitos visuais, enfim, todos esses tipos de efeitos
que tornam os quadrinhos mais interessantes visualmente, mais interessantes de forma geral, mais chamativos, enfim, prendem mais a atenção do que simplesmente um livro com um monte de palavra, um monte de letra, né, dentro. Ai, 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 essa herança. Esses 4 anos vão ser sofridos, vão ter uma influência. Vão ter, não, já tem, né? Enfim. De novo, viajei. Vamos lá. Então, eu tenho aí o primeiro quadrinho, daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, terroso, os olhos de nem ser, se viu, 2 pontos, e com máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Aí, pula para o outro quadrinho, a onomatopeia de tiro, mataram. Dono dele, nem sei quem for, vieram emprestar minhas armas, cedir, não tenho abusões. Senhor de certas risadas, olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, depois então se vai ver se deu morte. Senhor tolere, seu sertão. E as imagens são belíssimas. São bem, assim, são tristes, claro, mas são bonitas, né? São bem, você vê que foi tudo muito bem amarrado. A história com as imagens, quer dizer, é uma peça de arte, né? Pelo menos na minha modesta opinião. Na representação gráfica, vamos ao enunciado. A inter-relação de diferentes linguagens. Que diferentes linguagens? A linguagem textual, a linguagem visual, tá? Para começo de conversa. Caracteriza-se por qual é a característica dessa mistura aí, dessa inter-relação. Romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Você vê que eu olho para essa página, eu não vejo isso aqui primeiro, ou isso aqui primeiro, isso aqui primeiro. Não, eu vejo a página toda. Na verdade, isso não é nem a página, isso é uma parte de uma página, né? Eu vejo o todo. Isso aqui pode ter acontecido numa fração de segundo. Ou isso aqui pode estar acontecendo. Tá vendo que não existe necessariamente uma linearidade até que você entre naquele mundo ali e realmente decodifique aquela representação. E você vai lá, como é que, né? Você primeiro olha, é normal, você ainda mais graphic novel que tem um tratamento diferenciado de impressão, cores e tal, papel é mais bonitinho. É inevitável você virar a página e você primeiro olhar. Claro, se você tiver entretido com a história, que tá querendo saber o que está acontecendo, você vai passando mais rápido, mas assim, existem momentos, e são esses momentos em que os quadrinhos acabam não virando quadrinhos, eles ficam dessa forma, né, eles ficam meio que mesclados, né? Que você vai parar por um pouquinho, você não vai ficar parado igual num museu olhando para aquilo ali. Não, você vai parar e olhar, vai olhar tudo, e aí você vai de novo na sequência da narrativa. Então é inevitável que isso aconteça. Então, assim, de primeiro, né, num primeiro momento, não tem essa questão da linearidade necessariamente, né? Mas vamos lá. Letra A, romper com a linearidade das ações de narrativa literária? Não sei. Não sei se é exatamente isso, mas vamos lá. Ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história? Não necessariamente. Lembra que eu falei, ó, isso aqui, no livro, essa onomatopeia não acontece. Ou, se acontece, por acaso, no Guimarães Rosa pode ser que aconteça mesmo, ele pode ter colocado lá no meio, pã, né? Mas não necessariamente vai ter. Pode ser que, na verdade, tenha acontecido a descrição, né, do tiro, que eles resumiram, que eles sintetizaram nessa onomatopeia.
Então, assim, ilustrar de modo fidedigno já meio que, né, foge dessa ideia. Letra C, articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. Articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. Articular. Gente, tenho que ler. Tem que ler para poder entender o que esse cara quis dizer aqui. Ah, não, né? A gente não necessariamente tem a ver. Isso aqui foi uma escolha editorial, né? Ter essa desproporcionalidade das formas é um recurso é um recurso visual que não necessariamente, né, tem como essa função, né, desculpa, tá ligada à articulação da atenção. Pode ser que sim, mas não é uma característica permanente. É uma escolha editorial. Pode outro outro desenhista poderia ter feito essa passagem, ter traduzido essa passagem visualmente de forma diferente. Então, não é bem isso, não, tá? E isso não é a característica dessa inter-relação. Até porque não é sempre que vai acontecer isso aqui, né? Em alguns momentos, na maioria das vezes, o quadrinho está certinho, né? A coisa está andando, às vezes tem tensão, mas não é desproporcional, às vezes eles mostram tensão só com um quadrinho vazio e 3 pontinhos. Existem vários outros recursos visuais aí dentro de um quadrinho. Letra D, potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Então, potencializar a dramaticidade do episódio. Ah, com recursos. Aí você vê que é a letra C, mas um pouco mais abrangente. Não é desproporcionalidade das formas. Lembra que eu falei? Um outro redator, um outro desenhista, poderia ter visualizado essa imagem de uma outra forma, não é? E ele, com certeza, ele iria usar algum recurso visual. Talvez isso também seja interessante, né? Talvez isso aqui esteja legal. Ou letra E, desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Fica estranho isso aqui, né? Desequilíbrio da composição não tem desequilíbrio da composição. Tem linguagem de quadrinhos. Uma das características dos quadrinhos é você conseguir fazer isso, né? Fazer esse jogo aí. Mas não chega a ser um desequilíbrio da composição. Muito pelo contrário, essa composição tá, para mim, tá belíssima, visualmente falando. Não tá nem um pouco desequilibrada. Então, a gente vai reduzir aqui para a letra B, não, desculpa, para a letra A, né? Romper com a linearidade das ações da narrativa literária. E letra D, potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. A letra A estaria perfeita se eu tivesse rompendo a linearidade das ações o tempo todo, mas faltou faltou a contrapartida. Eu estou rompendo com como eu estou rompendo. Então, essa letra A, ela até está certa, mas ela está incompleta. Ela, assim como a letra C está específica demais, a letra A está incompleta, tá pedindo um complemento aí da parte visual, né? Tá, na contrapartida visual. Eu rompo com a linearidade como? Meio que faltou aí, né? Ele só rompe a linearidade? Sim, rompe, mas de que forma? Então, assim, a letra D me parece que está mais abrangente. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Está vendo que
ela abrange tudo, né? Esse recurso de você, esse recurso específico, outro recurso qualquer, é só um adendo, tá? Na representação gráfica, aqui eu acho que está um pouquinho, como é que se diz? Hum, eu esqueci a palavra agora. Tá vago, né? Mas ele, na verdade, ele está falando dessa representação gráfica específica. Ele quer que você quer que você analise essa imagem, tá? Então, na representação gráfica, nessa interpretação gráfica, ficaria melhor, né? Nessa representação gráfica, tá? Então, a gente subentende, a gente, né, tá subentendido que seria isso aqui, mas eu também posso considerar representações gráficas de adaptações em quadrinhos quaisquer, ou qualquer um outro momento dessa representação gráfica, dessa história em quadrinhos, dessa história, desse livro, né, no caso. Sendo isso aqui apenas uma amostra. Porém, até para o benefício do candidato, eles não podem, né, querer que você analise as histórias em quadrinhos de forma geral. Ele está pedindo para você analisar especificamente essa, porque vamos partir do princípio que existam pessoas que nunca viram, nunca leram Grande Sertão Veredas em forma de quadrinhos ou nunca leram quadrinhos de forma geral. Então, a gente tem que partir dessa possibilidade. Então, o aluno tem que ser capaz, o candidato tem que ser capaz de chegar a uma conclusão a respeito disso, né, dessa linguagem, tendo como base essa imagem aqui, essa representação gráfica específica, tá bom? Então, se você analisar dessa forma, fica mais fácil ainda você chegar à letra D, porque realmente é um momento dramático. Então, ele está potencializando a dramaticidade aqui, né? Porque ele está mostrando aqui a sombra, está meio, né, sem detalhes aqui, aí tem esse recurso da onomatopeia, e aí aparece o bichinho aqui no fundo. Você demora, de certa forma, você até demora para identificar, porque você está ainda envolvido com isso aqui, aí você olha para baixo, aí tem realmente tudo isso é o recurso visual. O seu olhar está sendo levado para essa sequência aqui, para justamente te chocar mais, nesse caso específico, né? Da morte do cachorro. Desculpa, na morte do bezerro, né? Bezerro branco com máscara de cachorro. Então, é a letra D, né? Não é isso? Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Então, fica mais fácil ainda quando você entende que essa pergunta se refere especificamente a essa passagem, não a graphic novels em geral. Que sim, também poderia ser, a gente poderia chegar nessa mesma resposta por ela ser mais abrangente, de forma geral. Então, letra D, combinado? Esse aqui é mais antigo. Esse aqui, se eu não me engano, é de 2015. Eu ia falar 2008, que eu vi a data aqui. 2015, os primeiros Enems, nos primeiros Enems, né? A, a parte de português e inglês era o segundo dia, então o número das questões era alto por causa disso. Temos uma imagem. O texto é isso aqui, tá, gente? Isso aqui é um enunciado. Isso aqui não é o texto, isso é o enunciado. Mas vamos lá. O texto está aqui, ó. Tem uma pessoa, aparentemente gritando. Temos um balãozinho. Se a informação não chega, a opinião não sai. Isso aqui
Esse balãozinho aqui, na verdade, é a imagem de ela lembra a de um cérebro, e por estar dentro da cabeça da pessoa, a gente supõe que realmente seja uma representação do cérebro, e dentro desse cérebro tem esse texto, né? Se a informação não chega, a opinião não sai. De 1º de junho, dia da imprensa. Então, é uma peça publicada no Zero Hora, em 2008, e é bastante interessante. Então, vamos ver o que o texto, o que o enunciado está querendo que a gente extraia desse texto aí, tá bom? Dia do músico, do professor, da secretária, veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano, e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Responsabilidade social. Já temos um elemento aí para a gente fazer essa conexão entre o dia da imprensa com essa questão aí da informação versus opinião. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que eu vou fazer a análise do texto com vocês, depois eu vou dar a minha versão, a minha ideia, tá? Porque essa peça é de 2008, mas ela é tão atual quanto poderia ser, tá bom? Então, vamos ver aqui. Para a imprensa, letra A, né? Para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. Opa! Letra B. Para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. Selecionar a informação, escolher as informações. Olha que contrassenso, mas vamos lá. Continuando. C. Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar, o cidadão, no caso, deve democratizar a informação. Letra D. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. Ups. E letra E. Para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Eu não preciso chegar para uma pessoa consciente, eu não precisaria chegar a interpretar isso, fazer um passo a passo de interpretação de texto para que vocês soubessem. Eu sei que boa parte de quem está vendo isso agora vai chegar à resposta certa. Para aí um pouquinho e pensa. Não, não, eu vou fazer o passo a passo porque é a ideia, né, dessas aulas. A gente vai aprender a interpretar texto na marra, né? Na munheca. Mas eu queria que vocês usassem o senso comum e a consciência, o nível de consciência que vocês têm no momento, para vocês chegarem nessa... Marca aí, pode marcar, sem a gente fazer nada. Marca aí qual a opção que vocês acham que está mais completa, mais coerente. Foi? Acho que foi, né? Já deu tempo. Então, vamos lá. Se a informação não chega, a opinião não sai. Eu estou tentando me controlar para não falar, né, o que não está no texto. Mas o que está sendo falado aí nesse texto? É uma dupla negativa. Então, vamos transformar isso em uma afirmação, né? A informação chegando, a opinião vai sair. Tá vendo? Se a informação chega, a opinião sai. Estão vendo como é que funciona? A gente eliminou os nãos das duas frases, que é uma dupla negativa. Eu tenho, né? Eu posso equivaler na maioria dos casos, pelo menos, né?
Se a informação chega, a opinião sai. Então, se eu tenho uma informação, eu consigo formar uma opinião, certo? Certo. Eu posso ter opinião sobre alguma coisa sem saber sobre aquilo, sem saber nada sobre aquilo. Eu posso ter uma opinião sobre um projeto de lei, por exemplo, sem saber o teor do que está escrito na lei, sem saber o que vai ser, o que está sendo posto em votação, né? O que está sendo posto ali naquela lei. Não posso. Não posso de verdade. Não adianta você dizer para mim que é a minha opinião sobre o assunto. É a sua opinião sobre o assunto, não sobre o projeto de lei. Tá? Você pode ter uma ideia geral daquilo. Eu, por exemplo, eu não falo de futebol por quê? Porque eu não entendo, porque eu não tenho informação. Pode ser, mas você tem acesso. Tenho acesso à informação, ainda bem. Mas é uma coisa que eu escolho não fazer. Eu escolho não buscar essa informação, não me inteirar dessa informação, e eu também me privo de dar opinião, justamente porque eu escolhi não, né, apesar de ter acesso à informação, eu escolhi não ter essa informação. Então, eu não vou ficar dando pitaco. Eu não vou ficar falando sobre aquilo que eu não tenho a informação. Apesar de ter acesso, eu não tenho informação. E o que acontece, principalmente agora, e principalmente agora não, já tem várias eras isso, mas o que acontece na imprensa é que você não tem acesso a toda a informação. Então, assim, é muito difícil. Para uma pessoa que lê e que se informa, já é difícil você ter uma opinião abrangente, uma opinião que não vá se chocar com a opinião de outras pessoas. Por quê? Porque outras pessoas vão ter acesso a outras informações. Tem o conceito de bolha agora, né? Principalmente com a internet e os algoritmos, a gente tem esse conceito de bolha. Então, cada um vai ter acesso à informação mostrada de uma forma. A gente no YouTube tem um canal muito legal, que é o Meteoro, e que eles têm um apelido até engraçadinho, né, Meteoro, mas sim, eles têm a opinião deles, é dada. Porém, se vocês pegarem qualquer corte dele, não precisa ser em texto inteiro, né, não precisa nem ser vídeo inteiro, mas se pega um vídeo de corte, vocês vão ver que eles mostram várias fontes, inclusive fontes de direita. No final, eles dão a opinião deles, sim, mas você teve acesso à informação e você pode concordar ou não com eles. Tá entendendo? Então, assim, só esse parênteses rápido aqui para a gente continuar analisando. Agora sim, com base nesse texto, com base no que a gente tem aqui somente. Letra A. Para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. É o que está dizendo ali? Eu não estou nem falando do absurdo que essa frase mas é o que está falando ali? A gente já entendeu essa frase, né? Que a frase está falando o seguinte: precisa ter informação para você formar opinião. É o que a frase está falando, não sou eu que estou dizendo, não é a minha opinião, é o que está sendo falado nesse texto. Precisamos nos atentar ao que está no texto, você concordando ou não. Não estou só falando desse, não, estou falando de todo o texto, de todo o Enem, ou de qualquer outro concurso. Você concordando ou não com o que está escrito, você precisa responder a sua pergunta, aquela questão de acordo com o que está lá. Então, de acordo com o que está aqui, a letra A está completamente sem pé nem cabeça, tá? Para a imprensa democratizar a opinião, essa é a letra B, ela deve selecionar a informação, selecionar no sentido de escolher, né? Outra, isso também não está nem de acordo com o que está falando lá, ele não especificou se a informação selecionada chega, né? Não foi isso, né? Se a informação, ponto. Informação é o que os dados, são os dados. Ninguém vai selecionar nada, tá? Eu não posso pegar uma estatística e só mostrar para você uma coluna. Eu tenho que mostrar tudo. Senão, eu não vou democratizar nunca a opinião, tá? É o que está falando nesse texto. Presta atenção. Letra C. Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. Ela está meio certa, né?
mas não é ele que vai democratizar a informação, até porque ele não vai ter acesso, a priori, ele não vai ter acesso à informação para que ele possa democratizar. Ele pode sim pegar uma informação e compartilhar com quem ele conhece, né? E aí ele pode, sim, fazer essa democratização nesse sentido, mas não é o cidadão, né? Não é papel do cidadão intrínseco, né? Não é bem isso. Mas vamos lá. Letra D. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. Também não é isso que o texto está dizendo. Tá? É exatamente o contrário. Ela pega a informação e, em cima daquilo ali, quem recebe, né, o que eles estão entregando é que vai formar a opinião. E a letra E. Para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Tá vendo que acesso e não escolher, né, ou não informação escolhida, informação acessível, informação que foi dada acesso, está implícito que é acesso total e restrito, né? Então, é a letra E. E não tem discussão, não tem discussão. Isso não é opinião. Isso é o que está no texto. Agora, minha opinião é isso aí, tá? Você pode, como eu falei antes, né? Só para concluir aqui, não dá para você ter. Você pode dar pitaco? Pode dar pitaco. Quer ver onde é que você pode dar pitaco? Numa festinha, na mesa de bar, jogando conversa fora com seus amigos aqui, em casa, enfim, algo que não tem consequência. Agora, você chegar num meio como esse aqui, e com outro detalhe, você pode chegar aqui num meio como esse, como o YouTube, por exemplo, e dar a sua opinião baseada em achismo, baseado em nada. Pode, sim, mas você não pode dizer que você está informando ninguém. Não pode dizer que a sua opinião é baseada em qualquer tipo de informação. Isso tem que ficar bastante claro. Inclusive, o Gaveta faz isso, né? Ele tem os vídeos dele que são vídeos técnicos, vídeos que são baseados em texto, contexto, enfim, ele usa, né, ele fundamenta os argumentos dele. E tem os vídeos que são baseados na opinião, ele não está fazendo, né? Bota a mãozinha assim, né? É a opinião dele, assim, é o que ele acha, é o que ele sente, e não, ele não justifica, é tipo, é porque é e pronto, é porque eu gosto e pronto, é porque eu acho isso e pronto. Mas ele não está informando, não é para você chegar e pegar o que ele falou e usar como regra, entendeu? Ah, o Gaveta falou que o melhor filme do mundo é ET. Não, é a opinião dele. Melhor filme do Spielberg, pelo menos, né? Dele, que ele acha. É a opinião dele. Se você parar para falar com um crítico do cinema, e esse crítico também vai ter a opinião pessoal dele, mas se ele der, por exemplo, usar argumentos técnicos, argumentos, enfim, científicos, digamos assim, vai sair outra coisa, vai sair uma outra informação. E aí, baseado nessa informação, você vai ter a sua opinião, vai concordar ou não, e vai ter a sua própria opinião a respeito. Tá vendo que até para você concordar ou discordar e introduzir a sua opinião, você vai precisar ter a informação anterior, né? Ou para você retrucar, para você refutar, igual a galera gosta de falar, você precisa ter acesso à informação anterior. Então, assim, tá tudo ligado. Então, por mais que as pessoas falem assim, eu tenho direito de dar minha opinião. Sim, você tem direito de dar a sua opinião até a partir do momento em que você sabe do que você está falando. Você pode concordar ou não com alguma coisa, mas você precisa ter um mínimo de noção do que você está falando. Você não pode chegar e falar, dar uma opinião sobre o trabalho de alguém, por exemplo, se você não sabe nada desse trabalho, né? A pessoa chega para mim perguntando alguma coisa sobre engenharia, cálculo de materiais. Ela fala, o que você acha? Você acha que essa quantidade aqui é boa? Essa quantidade de ferro aqui vai sustentar? Gente, quem sou eu? Eu não sei nada de cálculo estrutural.
né? Eu sei esse nome, porque eu tenho uma amiga que é arquiteta e que teve que estudar isso. Na verdade, ela disse que a primeira recomendação dos professores é contrate um engenheiro, contrate uma pessoa especializada em cálculo estrutural, porque nem é atribuição do arquiteto isso, né? De engenheiro já é uma coisa muito específica. Então, eu não posso falar assim, não, acho que tem que botar mais ferro aí, né? Eu sou mestre de obra, trabalho há anos com isso, tenho conhecimento empírico, beleza? Vai lá. Você tem a informação, porque você já fez aquilo ali, deu certo, ou então você fez uma vez, deu errado, aí você tentou de novo, deu errado, você fez, até conseguir, deu certo. E se tratando de estruturas, eu não recomendo que você faça isso, mas, enfim, coisas da vida. Então, por que que eu estou falando isso tudo? Porque as pessoas insistem em dar opiniões, jogar na cara, né? Que é a minha opinião, eu tenho direito à opinião, eu tenho direito à expressão. Não, não tem. Não assim, não de qualquer forma. Sua informação precisa estar baseada sua opinião precisa estar baseada em informação, para você ter um mínimo de noção do que você está falando, porque às vezes você tem uma opinião sem saber, e aí quando você começa a ler sobre, você vai mudar de opinião. Mas isso faz parte. Sim, faz parte, mas a gente não ganha muito mais tempo e queima muito menos neurônio, gasta muito menos energia quando a gente faz o caminho certinho, procura saber o que está acontecendo para depois emitir uma opinião. Vamos pensar nisso aí, pode ser mais interessante. Outra coisa, opinião também tem hora, tem local, e se você estiver falando, se você estiver fazendo apologia a algum crime, dane-se a sua opinião. Não quero saber, e você não tem direito de falar, tá? Porque é crime. Você está cometendo um crime, sendo preconceituoso, fazendo apologia a algum tipo de crime. É, Você tem que saber que se você der a sua opinião, você tem que sofrer as consequências. Então, tá, você tem direito à sua opinião, você tem direito à sua expressão, prepare-se para as consequências. E depois não diga que é censura. Não é censura. Você pode falar, você teve a sua liberdade de expressão. Agora você vai sofrer as consequências porque você expressou algo relativo a uma coisa que é ilegal. Então, você vai ter que sofrer as consequências. É assim que se vive em sociedade, né? Bom, falei já que era a letra E, não é isso? Todo mundo sabe. Beleza. Fechou aqui. A última. Acho que é a última. Vamos lá. O rap, palavra formada pelas iniciais de rhythm and poetry, ritmo e poesia, junto com as linguagens da dança, o breakdancing e das artes plásticas, o grafite, seria difundido para além dos guetos com o nome de cultura hip hop. O breakdancing surge como uma dança de rua. O grafite nasce de assinaturas inscritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. O famoso picho. As linguagens do rap, do breakdancing e do grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop. Ok? Adaptado aí do artiguinho, a música entra em cena. Rap e funk na socialização da juventude. Então vamos lá. Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos letra A, retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados. B, improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana. C, suaves, como sinônimo da rotina nos espaços públicos. D, ritmados pela sola dos sapatos, como símbolo de protesto. Ou E, cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais. Isso aí exige um pouquinho de conhecimento de mundo. Isso é uma questão com potencial para polêmica. Primeiro, pelo próprio rap, né, pela própria cultura hip hop, que é uma cultura ainda muito criticada, muito, como é que eu vou dizer?
que sofre muito preconceito ainda, né? Apesar de um pouco menos, tá um pouquinho mais popularizada, entre as rodas mais conservadoras ainda é polêmica. Mas é que roda conservadora é complicado, né? Se a gente for depender dos conservadores, a gente só escutaria música clássica e veria pinturas de Monet. Acho que até Monet já ia ser meio combatido. Mas vamos lá. Então, assim, conhecimento de mundo. Por mais que você não goste, você vai precisar aí resgatar um pouco de conhecimento de mundo, entender o que que é o break. Mesmo que você não goste ou nunca tenha ouvido falar, vai ter que deduzir aí, certo? Não tem muito o que falar. Até porque ele fala, só o que ele fala do break é o breakdancing surge como uma dança de rua. Ele não explica o que que é o breakdancing, nem mostra pra gente, então a gente não tem como fazer aquele scanning, né? Como se caracteriza o breakdancing? Aí olha lá no texto, o breakdancing se caracteriza por parará, parará, parará. Não tem como. Então vamos lá. O break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos, por meio de que tipo de movimento? Retilíneos como crítica aos indivíduos alienados. Não são movimentos retilíneos, para quem, né, já viu, vocês sabem que não dá, não é. E eles não estão criticando indivíduos alienados, pelo contrário, eles, na verdade, essa cultura, a principal característica é mostrar a vida na comunidade, na comunidade onde eles se desenvolvem. Então, não é bem isso. Letra B. Improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana. Tá vendo que casa, né? É literal a tradução que eles fazem da expressão, da dinâmica da vida urbana, em movimentos corporais. Faz sentido com o improviso, né? Casa com improviso. Então, letra B funciona, né? Letra C, suaves como sinônimo da rotina dos espaços públicos. Suave, assim, a rotina no centro de Nova York está longe de ser suave. Então, acho que não, né? Ritmados pela sola dos sapatos como símbolo de protesto. Protesto. Não casa também, né? Mesmo que você não saiba nada sobre breakdancing, isso não casa, né? De novo, você sabe que teve origem, né? A ideia era expressar como a comunidade vive, como eles se expressam, como eles funcionam. Então, assim, não é um protesto que encaixe com essa dinâmica, né? E cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais, isso é exatamente o contrário, né? Contestação às rápidas mudanças culturais, cadenciados, isso remete à música clássica, à dança clássica. A dança, né? E isso seria mais uma expressão mais tradicional, mais tradicionalista. Então, meio que não é bem isso, né? Ou não é nada disso. Então, a gente elimina aí retilíneos, suaves, ritmados também, né? E cadenciados. Fica com a letra B, improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana. Ok? Beleza. Ah, fechamos por hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, manda mensagem. Qualquer coisa, não esquece de curtir, compartilhar. Eu não estou conseguindo parar de compartilhar esse negócio, porque eu não sei. Deixa eu abrir aqui de novo para ver se vai. Foi. Ele estava bugado, mas tudo bem. Aí, é isso, galera. Obrigada pela atenção. Vamos ficando por aqui. Sábado a gente está de volta com o Enem, a parte de inglês. E fiquem aí
com os outros materiais, estão por aí. Não esquece, de novo, compartilha, curte, comenta, pede aí qualquer coisa que eu falo, né, sobre o Enem, ou sobre qualquer outro concurso, se vocês queiram que eu fale, eu faço, eu abro uma live, eu faço um videozinho comentando e explicando, tá bom? Não é demais, não, eu tô insistindo, não é só pela gente, pelo canal, o canal está crescendo, é legal que vocês compartilhem e tenham mais inscritos, mas principalmente porque o Enem está chegando e eu sei que tem pessoas que não têm acesso. E assim, às vezes os vídeos no YouTube, né, os canais do YouTube, usam abordagens diferentes. Então, eu não sei quantos estão trabalhando com interpretação de texto. E é uma parte muito importante, principalmente no Enem, porque você vai usar a interpretação de texto não só em português, mas em todas as outras áreas, tá? Então, compartilha isso aí com a sua galera, com quem você acha que vai se beneficiar, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Bye, bye.